Bem-vindos! Eu sou teu irmão em Cristo, Elson Jesus. Você que está chegando aí pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aí, tá bom? Ative o sininho para receber as notificações na opção todas, tá bom? De segunda a sábado, temos uma mensagem aqui a partir das 19 horas. Que você esteja aí sendo edificado e crescendo a cada dia na graça e no conhecimento, tá bom? Vamos desenvolver este tema, vamos aprender com a palavra do Criador. Queridos, ontem nós falamos sobre o sistema religioso universalista, tá? Onde alguns pseudos pregadores da graça têm trazido também esta ideia em dizer, em afirmar de que todos são filhos de Deus, que a partir do ano 70, quando aconteceu lá a parúzia, o juízo, todos se tornaram filhos de Deus porque não existe mais ímpios, etc, etc. Na verdade, essa palavra é uma continuidade, por assim dizer, é um reforço daquilo que nós falamos ontem. E este é o tema. O amor incondicional de Deus não invalida suas escolhas. O amor incondicional de Deus não invalida, não anula suas escolhas. Por quê? Porque os universalistas, aqueles que pregam a universalidade, que todos são filhos, BBB, bababá, eles usam como uma âncora, né, para afirmar de que Deus não faz acepção de pessoas para a salvação eterna, porque Deus é amor, então Deus não pode ser um Deus de amor e ele escolher, não, aquele vai ser salvo, aquele não vai ser salvo, porque eu sou amor, porque eu amo, então eu não posso fazer acepção de pessoas nesse sentido. Queridos, a palavra é para nós, né? Eu digo nós, claro, foi direcionado a um povo em específico, a uma época, mas também serve para nós, dentro do nosso século, dentro da nossa geração. Nós é que não podemos fazer acepção de pessoas. E eu não vou ser hipócrita, né, porque nós não podemos ser hipócrita, e mesmo assim fazemos acepção de pessoas em algum sentido da vida. Não tem como não fazermos, em algum sentido da vida, acepção de pessoas. Ou, infelizmente, a nossa sociedade, ela dá isso, ela passa essa imagem, né? Onde pessoas são descriminalizadas pela cor da pele, pelo cabelo, pela nacionalidade, né? Infelizmente acontece isso, tá bom, abençoados? Então, no que tange à eternidade, nós não podemos dizer que aquele é filho de Deus e aquele não é, porque nós não sabemos. Agora, Deus em suas escolhas, ele determinou sim. E isso não anula o seu amor. Tá bom, queridos? Então vamos lá. Vamos entender algumas coisas aí dentro da palavra do Criador. Romanos capítulo 9, versículo 7 diz assim. Muito obrigado você que está aí entrando, deixando o teu like, teu comentário. Seja muito bem-vindo. Não me deixe sozinho não, viu? Vamos lá. Romanos, capítulo 9, versículo 7, diz assim. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos. Pegou aí? Nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Nós sabemos que o patriarca Abraão, o pai na fé dos judeus, ele se relacionou com a egípcia Agar e dali nasceu Ismael, segundo a carne. Mas o filho da promessa, aquele que era propósito de Deus, escolha de Deus, determinação de Deus, não era Ismael, que nasceu segundo a carne. Mas era Isaque que nasceu segundo a promessa. Daí você já começa a ver Deus fazendo as suas escolhas. E isso anula, invalida o amor de Deus? Não, de jeito nenhum, abençoados. Entenderam? Vamos lá. Romanos capítulo 9, versículo 8, diz assim. Isto é,
Isto é, disse o apóstolo Paulo, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa os filhos da promessa é que são contados como descendência. Não são os filhos da carne. Não é porque a pessoa é boazinha, porque a pessoa é isso e aquilo, porque aí não é filho de Deus. Não é assim. Deus não vê assim. Esse não é o critério de Deus. Entenderam, abençoado? João, capítulo 1, livro de João, capítulo 1, versículo 13, diz que não são os filhos de Deus aqueles que nasceram da carne, da vontade do homem, nem do sangue, mas sim aqueles que nasceram da vontade de Deus. Então os filhos de Deus não é porque nasceu da vontade da carne, não é porque nasceu do sangue, tem o mesmo tipo de sangue, não é porque nasceu da vontade do homem, o homem quis e aconteceu, não. É aquele que nasceu da vontade de Deus, porque Deus tem a sua própria vontade, e isso não anula o amor de Deus. Ah, mas é porque Deus é amor, então ele tem que salvar todo mundo, porque senão, não tem senão. Ele é amor? Ele também é justiça, sim, e ele tem os seus critérios de escolha, e é a palavra que vai afirmar isso. Ah, não, porque depois do ano 70, me mostra aí algum escrito dele. Ah, porque não sei o quê, me mostra aí, não tem, abençoados. Nós não podemos sair das Escrituras para fundamentar as nossas ideias em filosofias. A não ser se você não crê na palavra, e como muitos têm dito, não serve, não faz sentido, BBB, bababá, bebê. Aí é outra coisa, aí não é para você essa palavra. Mas nós que somos cristãos, nós que temos como base de informação o Evangelho do Cristo ressuscitado, as informações estão aqui na palavra de Deus. E é sob ela que nós alicerçamos as nossas vidas, porque o fundamento é Cristo e não pode tirar outro fundamento e colocar aí uma outra coisa dizendo que é fundamento, tá bom? Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Vamos lá, Romanos capítulo 9, versículo 11. Corta para mim, vamos lá. E os gêmeos ainda não eram nascidos. Olha que interessante. Nem tinham feito o bem ou o mal. Não era nascido e não tinha feito nem bem ou mal. Para que o propósito de quem? De Deus, quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então havia um propósito de Deus, e este propósito de Deus tinha que prevalecer, não por obras. Os gêmeos não tinham nem nascido ainda, não tinha feito nem bem nem mal, para você hoje não utilizar. Ah, mas por que aquela pessoa era tão bondosa? Tudo bem, porque ela não ia na igreja, ela não era isso, não era aquilo, mas era uma pessoa do bem, era uma pessoa isso, era uma pessoa aquilo, então aquela ali era uma filha de Deus, aquele ali era um filho de Deus. Que seja filho de Deus, mas não é você que determina que é filho de Deus, porque a pessoa era bondosa, era isso, era aquilo, e também você não vai determinar que é filho de Deus, porque também vai dizer que não é filho de Deus, porque também a pessoa era perversa, era isso e aquilo, também não. Só que só Deus sabe quem é quem, e a pessoa que tem a confirmação do Espírito nela, que crê e recebe que Deus é seu pai. Amém, abençoados? Olha lá. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, houve uma eleição, uma escolha, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, propósito de Deus, isso não invalida o amor de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 22, olha lá. Nós temos que mostrar a palavra de Deus como base, não ficar aí falando coisas sem nenhum tipo de coerência, né? Que diremos? Se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência o quê? Os vasos de ira preparados para a olha lá, destruição, ou em outra tradução, peraí, sai daí, Satanás, atrapalhando a mensagem. Ou a perdição. A mosca aqui, vamos jogar óleo ungido nela daqui a pouco.
Então, queridos, observe que Deus suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição ou para a perdição. Entenderam, abençoados? Então, a injustiça da parte de Deus, disse o apóstolo Paulo dentro desse contexto. A injustiça porque Deus escolheu, a injustiça porque Deus determinou. Não. Ah, Deus não ama porque ele fez isso? Sim, Deus ama. Mas isso não invalida o seu propósito, não invalida as suas escolhas. Jesus chamou 12 apóstolos. João 6, 70 e 71. Jesus disse, eu não escolhi vocês 12? Eu não escolhi vocês os 12? Sim, um de vós é um adversário, é um diabo, é um opositor, falando de Judas. Mas Deus escolheu ali para andar com ele ali. Então, Deus, ele escolhe, Cristo escolhe, ele não deve satisfação ao homem. Ah, porque ele amou, ele não pode fazer isso. Não, ele escolhe, ponto final. Vamos lá. Romanos capítulo 9, versículo 23. Acompanhe comigo. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão, de antemão, preparou para a glória? É uma pergunta, né? Na verdade são 2 versículos, é uma pergunta. Eu vou ler do versículo 22, vamos lá, para a gente pegar o fio da meada. Que diremos? Se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a sua glória. Entenderam, abençoados? Então Deus preparou vasos de ira para a perdição, para a destruição, e vasos de misericórdia que de antemão ele já havia preparado para a glória dele também. Então, escolha de Deus, e ninguém pode questionar as suas escolhas, e isso não invalida o amor incondicional de Deus, porque para os universalistas, porque Deus ele ama incondicionalmente, então porque ele ama incondicionalmente, não importa se o cara mata, se o cara estupra, se o cara faz isso, faz aquilo, ele é um filho de Deus, porque o amor de Deus é incondicional, e a palavra, e vai usar a palavra, e a palavra de Deus diz que nada nos separará do amor de Deus. Olha para isso. Nada nos separará do amor de Deus daqueles que são filhos. Nada vai separar o filho do amor de Deus. Mas não é separar. Não é que Deus está aprovando tudo. Não. Tanto é que quando o filho erra, ele disciplina. Olha lá. Romanos 5, versículo 5. Olha lá. Será que as escolhas de Deus anula, invalida o seu amor? Vamos lá. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então a prova do amor de Deus, dizendo Paulo, foi o Espírito Santo que foi dado. O amor estava derramado em seus corações, na sua mente, pelo Espírito Santo que foi dado. Então, o Espírito Santo foi dado por causa do quê? Do amor de Deus. Agora, todo mundo é filho? Porque para todo mundo ser filho, todo mundo tinha que ter o Espírito Santo. Porque é o que o texto diz, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a prova do amor de Deus é aquele que tem o Espírito Santo. E todo mundo tem o Espírito Santo? Então vamos lá. Acompanha comigo. Romanos 8:9. Olha o que o mesmo apóstolo diz. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E agora? O amor de Deus foi derramado aos corações pelo Espírito Santo que foi dado. Mas Paulo está dizendo aqui que tem alguém que não tem o Espírito. Alguns não têm o Espírito. E se não tem o Espírito, não é dele, não pertence a ele. Então é de quem, irmão, se não é dele, se Deus criou todas as coisas? É Deus criar é uma coisa, escolher é outra. Formar é uma coisa, escolher nele é outra coisa. Ser criatura é uma coisa, ser filho é outra história. E não é passar a ser filho porque aceitaram Jesus. Não é passar a ser filho porque foram para a igreja evangélica. É porque os filhos, eles creem em Deus independente de religião. Eles acreditam em Deus independente de qualquer coisa. Entenderam, abençoados? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, como é que fica aí os universalistas? Que todo mundo é filho de Deus? Então todo mundo tem o Espírito?
É como eu falei na mensagem de ontem. Então vão sair aí destruindo, dizendo que é o Espírito Santo que está usando a vida, porque para ser filho tem que ter o Espírito. Mas nem todos têm o Espírito, disse o apóstolo Paulo. Quem está entendendo? Vamos continuar. São textos que a gente já tem falado em outras mensagens, mas é bem interessante a gente frisar alguns aqui. Romanos 5:8. Olha lá. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Olha o que o apóstolo Paulo estava falando. Qual foi a prova do amor? Em que Cristo morreu por nós, morreu pelos judeus para derramar o seu sangue, né? Sendo nós ainda pecadores, eles estavam debaixo da transgressão da lei. Eles estavam vivendo debaixo do pacto de condenação e morte. Então eles estavam vivendo debaixo de pecado. Aí Paulo disse, Deus deu prova do seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então olha a prova do amor que Deus deu a Cristo para morrer por eles. A pergunta é, morreu por todo Israel? Nem todos que são de Israel são israelitas. Nem todos que são descendentes de Abraão são filhos. Entenderam, abençoados? Não é porque Deus criou todas as coisas que ele escolheu todo para ser filho e depois do ano 70 todo mundo é filho e BBB, babá. Não. Olha lá. Romanos capítulo 8, versículo 14. O apóstolo Paulo continua a falar. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, olha a característica, principalmente daqueles que já conhecem a palavra. Eu não vou falar aqui daqueles que não conhecem a palavra, daqueles que não têm entendimento da palavra, mas eu quero falar principalmente para aqueles que conhecem a palavra. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus vai guiar o seu filho, o Espírito de Deus vai guiar o seu povo em destruição, em fazer coisas perversas? Não. O Espírito de Deus, ele vai conduzir naquilo que é perfeito, naquilo que agrada ao Pai. Por quê? O escritor dos Hebreus diz que o Pai corrige o filho que ama. Então Cristo corrige quem ama. Se não corrige, se está sem disciplina, ele diz não é filho, é bastardo. Olha lá. Romanos capítulo 8, versículo 15. Olha aí. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, os filhos receberam o espírito de adoção, os filhos receberam o Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita nos filhos. Os filhos de Deus, ele tem o Cristo, o Espírito, né? O Deus em Espírito, habitando nele. Disse Paulo, vós sois o templo do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito não pertence a ele. Então como é que todo mundo é filho de Deus? Ah, porque Deus ama? O amor de Deus não invalida as escolhas de Deus. Vamos lá. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Viu? Nós estamos no ministério do Espírito, abençoados. Nós estamos na plenitude da graça, o pacto eterno. Nós estamos vivendo, sabe, aquilo que era promessa para aquele povo é uma realidade em nós. Mas isso não é todo mundo que vive, não. São os eleitos, os filhos de Deus. E muitos filhos de Deus, mesmo tendo sido eleitos, escolhidos nele como filho, mesmo assim não vivem essa maravilha. Por quê? Porque estão pagando preço na religião, desconhecem essas verdades, estão buscando a Deus quando na verdade Deus já habita neles. Estão pagando um preço quando na verdade não existe nenhum preço a ser pago, porque nós somos propriedade do Eterno. Então, queridos, essas verdades precisam ser anunciadas. Mas eu não posso pegar e generalizar, dizer que todo mundo é filho, então achar, se todo mundo é filho e todo mundo é conduzido pelo Espírito, então o mundo tinha que estar mil maravilhas, porque Deus é amor. E aí? Vamos lá. Tito capítulo 3, versículo 4. Olha o que disse o apóstolo Paulo escrevendo a Tito. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. E aí ele vai dizer, não em virtude de obras que houvéssemos feito. Então apareceu o quê? A benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Então observe que o amor de Deus se manifestou.
Ah, então Deus, sim, se manifestou, mas ele escolheu, ele predestinou um povo. Olha lá, vamos continuar. 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, disse Paulo, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação de quê? Do Espírito Santo. Então observe que o Filho sempre é direcionado pelo Espírito. O Filho tem o Espírito. O Filho é edificado pelo Espírito. O Filho é conduzido pelo Espírito. O Filho tem o Espírito. Então, abençoados, o amor de Deus não pode ser invalidado por suas escolhas. Ele ama, mas ele escolheu. E ponto final. Vamos continuar. Interessante isso aqui, ó. Judas, capítulo 1, versículo 19. Olha o que o Judas falou. Não é o Iscariotes, não era o filho da perdição, não, tá? Judas aqui era o irmão do Senhor. Olha lá. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Ó. Judas falando daqueles que promoviam divisões, que andavam na carnalidade, que andavam nas blasfêmias, que desprezava a graça do Senhor, que ultrajava os feitos de Deus, que negava, né, o senhorio de Cristo. E ele disse, são estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. E Paulo disse, se não tem o Espírito, não é dele. E aí? 20, Judas 1:20. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito. Diferente daqueles que não tinham Espírito, que promovia divisões e seguia os seus próprios instintos, Judas diz, mas vocês, meus amados, edificando-se na fé. Edificando aonde? Na fé. Paulo disse, 1 Coríntios 13:13, que permanece a fé, a esperança e o amor. Os três permanecem, mas o maior dos três é o amor. Mas a fé permanece. É o que eu falei ontem. Tem gente dizendo aí que agora só permanece porque é o amor. É o amor. Mas lá Paulo diz que permanecia a fé, a esperança e o amor. Não, tá? Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Fé santíssima que vocês têm. Quem tinha essa fé santíssima? Essa fé que era dom de Deus? Era todo mundo? Não. Quem tinha essa fé santíssima era aqueles que tinham o Espírito Santo. E quem tinha o Espírito Santo era filho de Deus, não era filho da carne, não era do homem, não era do sangue. Era de Deus. É de Deus. Olha lá. Tem mais? Tem sim. Judas 1:21. Mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Eles estavam lá vivendo na esperança de alguns fatos que iriam acontecer, e o Judas, ele esclarece isso, mantendo-se no amor de Deus. Deus é amor, não é isso? Mas tem as suas escolhas. Esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Quem é conduzido para a vida eterna? Quem tem o Espírito. Quem é conduzido para a vida eterna, segundo as Escrituras? Aquele que tem a fé santíssima. É todo mundo? Não. E cadê o universalismo aí? Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 28. Olha lá. O amor incondicional de Deus invalida suas escolhas? Pense nisso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O seu não é o meu. Não era o propósito do povo lá que estava ouvindo a Paulo. Era segundo o propósito de Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Viu aí? Não é para todo mundo. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E o contexto vai dizer, para daqueles que são chamados segundo o seu propósito. São chamados. Então não é todo mundo, não é quem aceita, não é quem quer. Ou quem não conhece, desconhece. É quem são chamados. 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu,
Ele também, olha lá, predestinou, uma escolha antecipada, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele, seu filho, seja o primogênito entre todos os irmãos, entre muitos irmãos. Viu as escolhas de Deus? A eleição, a predestinação? Tem mais, tem sim. 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, e a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Viu aí, abençoados? Isso não... As escolhas de Deus não invalidam o seu amor. Ah, porque Deus ama incondicionalmente. Sim, mas ele escolhe. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Tem mais? Tem sim. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Bora. Se foi antes da fundação do mundo, não tem nada a ver com matéria, não tem nada a ver com carne, não tem a ver com propósito, tem a ver com eleição nele. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Viu? Não foi na religião, não foi na igreja evangélica, não foi no pastor, não foi no bispo, não foi no padre, não foi nada disso. Foi nele. Deus escolheu aonde? Nele. Ele escolheu e ponto. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em amor. É o amor de Deus. É a escolha de Deus. É a determinação de Deus. É o favor de Deus. Tem mais? Tem. 5. E nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, está falando daquele povo que foi reconciliado ali, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, segundo o propósito da sua própria vontade. Não é quem aceita, não depende de quem quer, de quem corre, mas de quem Deus se compadece e usa de misericórdia. O escritor aos Coríntios, Paulo diz na primeira carta, no primeiro capítulo, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Então Deus escolheu, Deus elegeu, Deus chamou e ponto final. E isso não invalida o seu amor incondicional. Tem mais? 11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua igreja evangélica, conforme o conselho do pastor, conforme o conselho do ancião, do líder religioso. Não, abençoados. Conforme o conselho da sua vontade. É a vontade de Deus. É a vontade, é a determinação do próprio Deus. Ele escolheu e ponto final. Não tem como questionar isso. Quem és tu, homem, para que replicas contra Deus? Isso é o que a palavra de Deus diz, né, pessoal? Que muitos, não, porque não é assim, porque você está entendendo. Não, a gente não está forçando o texto. Não está lendo. Está tudo tão claro, tudo tão transparente. Olha lá, Tito capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, para promover o quê? A fé. Para promover a fé, que é de quem? Dos eleitos de Deus. Então a fé pertence aos eleitos, a um povo escolhido de Deus. Viu aí? Volta a dizer, volta a repetir. É todo mundo que acredita? É todo mundo que tem fé? Não. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus. E o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. O pleno conhecimento. Ele quer que tenhamos pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, a devoção, a entrega, sabe? Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Vamos que vamos. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más. Olha o que Paulo estava pedindo. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más. Porque a fé é de todo mundo. Todo mundo tem fé. Porque todo mundo é filho de Deus. Porque Deus ama todo mundo. É o que eu falei ontem.
Pegaram João 3,16 e interpretaram totalmente errado. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então, aí, principalmente os legalistas, né? Então Deus amou o mundo, ele deu Jesus. Aí, ó, mundo, Jesus está aí, ó. Agora cabe a vocês aceitar ele, cabe a vocês acreditar nele. Ué, como assim? Para acreditar nele tem que ter recebido a fé. E é ele que deu a fé. Não é isso que Paulo disse? Que a fé não é de todos, é dos eleitos de Deus? E disse Paulo também, porque a fé não é de todos. Só os eleitos têm a fé. E agora? Como é que... Ah, irmão, mas isso aí é critério para aquele povo que viveu ali debaixo do ministério de Paulo. Hoje é diferente. Ah, então me mostra. Ah, não, porque depois do ano 70, depois do juízo, depois da parousia de Cristo é diferente. Isso aí agora não tem mais nenhum tipo de sentido, não, porque aqui era para aquele povo que estava esperando a parousia, que estava esperando a volta, que estava esperando o juízo, e depois disso é diferente. Prova, me mostra. Pega aí versículo, seja lá no Velho, no Novo, ou você escreveu aí algum livro depois do ano 70 dizendo que foi Deus que disse. E aí? Não tem fundamento, tá? É falácia. É universalismo, é religião. 1 Tessalonicenses 1,3. Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aquele contexto de espera, de fé que eles estavam guardando ali, tudo isso. Mas observe bem, operosidade da fé. Então eles tinham a fé, que não era de todos, era dos eleitos. E quem tinha o Espírito Santo. Você percebeu que uma coisa está ligada à outra? Tinha o Espírito Santo, tinha a fé que não era de todas. Perceberam, abençoados? 1,4. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. Amados de Deus, olha o amor de Deus aí se manifestando. Mas olha também, junto com o amor de Deus, a escolha de Deus. Então, o amor incondicional de Deus não invalida as suas escolhas, de jeito nenhum. Entenderam, abençoados? Então, Deus escolheu e ponto. E Deus ama também e ponto final. 2 Tessalonicenses 2,13 diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Olha, irmãos amados, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Pegou aí? Esses dois pontos aqui são inseparáveis. Espírito e fé. Espírito e fé. O Filho de Deus, ele tem o Espírito e tem a fé. O Filho de Deus, ele tem a fé e tem o Espírito. Não pode ser filho. Quem não tem o Espírito, Paulo disse, não é de Cristo. Quem não tem a fé, não é eleito, porque a fé é dos eleitos de Deus. Então, o Espírito e a fé, e principalmente o amor, que é o vínculo da perfeição, porque o amor de Deus está em nós. Então, sabendo que ele está em nós, porque diga-se de passagem, o próprio amor está em nós, né? O próprio Deus. Então está em nós o próprio Deus que é amor, mas tem, né, o selo, né? Aquele povo recebeu o selo do Espírito. Hoje o Espírito habita, Deus é Espírito, habita em nós, e por isso temos essa fé. Tá bom, queridos? Então, fique aqui com esta reflexão, guarde no teu coração e não permita ser, sabe, instruído por essas falácias. É como eu tenho falado, para aqueles que ainda têm dado uma credibilidade à palavra de Deus. Mas para aqueles que já chegaram a um ponto, sabe, já chegaram em uma terceira plenitude, a ponto de anular todas as escrituras, porque eles só estão olhando agora para a escritura do ponto de vista histórico, que já se cumpriu, como a lei que caducou. A escritura para a época de Paulo pode até ter caducado, porque Paulo pregou especificamente para aquelas pessoas. Mas a palavra de Deus que está nas escrituras, que Jesus diz é espírito e vida, ela não está limitada ao ano 70. Tá bom, queridos? Essa palavra está em nós,
está na nossa mente. Essa palavra, ela é o Espírito de Deus em nós. E só quem tem isso são os filhos, e só quem tem a fé são os filhos. Guarda essa palavra no teu coração e até o nosso próximo encontro e a nossa próxima mensagem, que vai ser essa aqui, ó. Nem Moisés, nem Paulo viveram as promessas dos seus respectivos pactos. Amanhã, Papai do Céu permitindo, nós estaremos falando nesse tema. Nem Moisés, nem Paulo viveram as promessas dos seus respectivos pactos. Te espero amanhã, a partir das 19 horas. Graça e paz.